Ok. Bom, vamos dar início, então, às nossas apresentações. A primeira seria a Ana Maria Casnati. Tu compartilha conosco a tua apresentação, Ana? Eu não tenho apresentação, eu vou falar. Eu vou Tá contar um bem. pouco de vocês, para vocês, tá bom? Sim, sim, Ana. Claro, sem problemas. Então, primeiro que nada, queria agradecer este espaço que vocês estão brindando para nós. Nós, com Charlie Palomo, formamos um centro de estudos multireferenciais e biográficos no Educar, e a ideia era que a gente pudera estar com vocês lá, em Bagé, porque a gente tem um livro e queríamos fazer a apresentação do livro. O livro é justamente as vozes dos pesquisadores em educação, e justamente foi uma pesquisa que nós fizemos com Charlie Palomo ano passado. O livro foi publicado este ano, y un libro se llama Develando Estrategias y Tácticas, as voces dos pesquisadores en educación. Y justamente fueron entrevistas que nos hicimos a diferentes pesquisadores, profesores que trabajaron en pesquisa en educación, y la idea era a presentar un poco cómo es preciso pesquisar en educación y cuál es la trayectoria que los pesquisadores en educación hacen, porque a pesquisa en educación no es das questões mais reconhecidas, vamos a dizer assim, no mundo da pesquisa, no mundo científico. Então, uma coisa, eu vou agradecer vocês, se eu fico muito, se a apresentação, se eu me perco na apresentação, vocês me avisam o tempo, tá bom? Sim, professora, fique à vontade. Aí está. Então, a primeira entrevista que nós fizemos foi a professor Cristian Pérez Centeno, e ele, por exemplo, fala de que antes de fazer pesquisa, ele era um docente repetitivo que sempre tinha uma planificação de aula, ia para a aula e apresentava o conhecimento disciplinar correspondente, mas quando começa a pesquisa, o mundo dele muda completamente. Depois, a professora Cátia Siqueira de Freitas, que é brasileira, ela reconhece que, de alguma forma, todos nós somos professores pesquisadores em alguma proporção, e que é muito importante que cada um dos professores faça pesquisa de aula, porque, de alguma forma, também isso serve para reconhecer o quanto a gente pode avançar como professor, a cuánto puede desenvolver sus cualidades como profesor y cuánto también puede mudar as aulas a medida que va realizando a su pesquisa. Después su profesor, José Damián Melo, fala de nuestras pesquisas en redes sociales, tecnología y futuro da educación. Él pesquisa en redes sociales y hace una ligación entre las redes sociales y un mundo de educación. También otro profesor pesquisado o entrevistado fue un profesor Dante Galefi da Bahía, y él reconoce que só a ciencia no da conta do ser complexo que somos los humanos en este mundo tan difícil como el que nos toca vivir en este momento. Y justamente él funda un movimiento que se llama de polilógica y da poliética, donde él desenvolve a esa idea de polilógica y da poliética para poder dar cuenta de esa complejidad del humano. A profesora también, Edia Eger, fala do pasado
Mas ela considera que o passado é só uma ideia e que esse passado também está no presente e o professor precisa levar em conta estas questões. Também a professora María Cisneros López, que fez uma pesquisa em Salvador de Bahia, ela trabalha em artes, é uma professora do campo da arte, ela reconhece que a construção de conhecimento precisa ser pensada desde a complementação de visões, ou seja, não é só o mundo científico, mas também a arte precisa ser reconhecida como um campo de pesquisa. No Centro de Estudos Multireferenciais e Biográficos do Educar, buscamos então, com esta pesquisa, fazer um aporte e um reconhecimento a professores comprometidos para mostrar como o campo de educação abrange uma diversidade muito grande de formas, tanto de culturas, de saberes y prácticas, que muchas veces en ese campo de pesquisa no reciben a atención que se merece, ¿no? Nos consideramos que educación es una ciencia ainda considerada secundaria y que es primordial mostrar este tipo de pesquisas. Y que realmente pesquisar en América Latina precisa ser sinónimo de inversión en educación, tanto para los profesores como para los estudiantes de posgrado. Y es muy importante que las instituciones educativas hagan estas actividades como el que ustedes están haciendo, ¿no? Los entrevistados en este libro se caracterizan por ser personas que se mantido mucho tiempo haciendo pesquisa, ainda sin financiamiento, ¿no? Y justamente una de las razones por las cuales muchas veces no se hace pesquisa es porque el financiamiento en pesquisa, en educación, no está tan disponible, pelo menos en Uruguay, como en otros lugares. Y justamente desde UCEMBE estudiamos y analizamos y comparamos diferentes lógicas que comprometen este universo de educación. Nos reconocemos que cada uno de estos pesquisadores tiene un pensamiento propio, tiene una visión desde su lugar de trabajo y, por ejemplo, cada uno de ellos también tiene diferentes trayectorias y experiencias. Lo que nos podemos reconocer también es que los profesores que tienen mayor trayectoria se preocupan más pela pesquisa en sí que pela su propia trayectoria. Y por otro lado, igual en todas las pesquisas se puede observar cómo o ensino, a pesquisa y el trabajo de extensión con las comunidades constituyen áreas que son indisociables y que precisan ser permanentemente analizadas. Realmente, las pesquisas, las entrevistas, estos pesquisadores reconocen que no siempre es fácil mostrar la realidad de cómo ella aparece en el campo educativo. Todos los académicos, desde su lógica académica, destacan la importancia de la integración de estos afaceres, ¿no? La extensión, la pesquisa y del ensino. Y por otro lado,
os dados que emergem das avaliações e autoavaliações resultam contundentes, porque o ensino, a pesquisa e a extensão precisam se manter indissociáveis. Então, nós pensamos justamente que se nós olhamos os contextos educativos, as instituições e os pesquisadores, estos lugares no son realmente, no estimulan tanto a pesquisa y esa forma de pesquisar transporta una mensaje que explica cómo a gente tem que fazer pesquisa ainda contra as próprias instituições, não? Geralmente as instituições educativas o que estão interessados em que a gente faça ensino, não? Estão preocupados pelas práticas. E mesmo quando a gente trabalha com estudantes de pós-graduação na pesquisa educativa, eles também, quando começam a pesquisar, estão preocupados por as práticas educativas. No entanto, muitas vezes o que precisa é fazer-se uma articulação entre a questão epistemológica e a realidade. Por isso é que estes textos que a gente apresenta neste livro constituem uma parte da pesquisa onde a voz dos pesquisadores de educação mostran una larga trayectoria, una reconocida trayectoria y una preocupación por esa relación entre a teoria, a epistemologia e a realidade. Ana, Sim. Só não te interrompendo, se tu puder finalizar, porque a gente organizou 10 minutos para cada apresentação, tá? Por isso, eu queria que vocês... eu estou em tempo ou estou fechando? Fechou 10 minutos. Perfeito. Mas finaliza, porque eu vi que estava indo no fechamento. Exatamente. Então o que nós, para fechar, o que nós queríamos destacar com Charlie é como estes professores pesquisadores que mostraram que têm uma trajetória tão importante, mostraram em todas as suas entrevistas uma prudência em suas conquistas e ponen un énfasis no carácter pedagógico do gesto como pesquisador. Por aí. E muito obrigado, Renata. Obrigado, Ana, pelas colaborações. Teu texto traz grandes reflexões. Daqui a pouco a gente volta nele, hein? Para a gente conversar. José, quem é o próximo? Tu tens aí, Isabela? Só um minutinho. A Isabela é da era da tecnologia, a professora é da era do papel, então... Aqui a gente se perde. Vamos ver. O segundo trabalho seria da Lidiane. Ela se encontra aqui? A Lidiane tem o trabalho sozinha? Sim, a Lidiane não está na sala. Do Tocantins. Depois o terceiro trabalho seria da Laura Maria Fernandese. E Larissa e Giovana. Nenhuma, eu acho que ninguém na sala. Não tem ninguém. Não. O terceiro, o quarto, na verdade, seria do José Cláudio Gomes Dantas. E José Paulo, também não há José na sala. Aí a Milena está na sala. E o próximo da Milena. Milena dos Santos Souza Moraes. Nos escuta, Milena? Sim, bom dia.
Bom dia, Bom querida. dia. Compartilhar. Deixa eu só acessar Tá por aqui. certo. Enquanto ela organiza, Ana Maria tem uma pergunta para ti ali no chat, pedindo a referência do livro. Depois, se tu puder registrar ali para a colega. Estoy en eso, estoy colocando no chat. Tá certo, obrigada. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Uhum. Bom, Já não está bom no modo dia, apresentação. eu coloquei assim para poder visualizar na lateral. Ah, não tem problema. Não tem problema. Fique à vontade, desculpa. Aí, se precisar, eu dou uma ampliadinha. Bom dia a todas novamente. Eu sou Milena, sou daqui da Bahia, sou pós-doutoranda. Minha apresentação é junto com minha professora, que no momento está dando aula, professora daqui da UNEB, de Feira de da UNEB da Bahia. Bom, o título da pesquisa que eu desenvolvo é Diálogo com a própria história, narrativas interseccionais de professoras universitárias e sua praxis docente. A capa já ilustra um pouco do que foi minha caminhada até chegar ao meu intento da pesquisa. E aí eu vou ler um pouquinho do que tem lá na minha introdução, que é a minha forma de acionar minha memória, e eu faço isso voltando o olhar para o meu percurso profissional e acadêmico, que na época do mestrado foi atravessado pela minha identidade enquanto mãe, pesquisadora, mulher, professora, e é um pouco disso do que a professora Ana Maria também mencionou. E eu faço essa reconstituição nesse percurso que é também prazeroso, para compreender como esses processos se constituem na perspectiva de quem os vivencia. No meu caso, são as professoras universitárias. E eu as escolho por conta desse espaço privilegiado de formação e focando mesmo nessas professoras universitárias. E a pesquisa é justificada pela necessidade que a gente tem de ampliar a compreensão, como essas múltiplas identidades, no meu caso aqui é um recorte para a identidade de gênero, mas elas são atravessadas por raça, por etarismo, enfim. E como isso influencia suas trajetórias, suas formações e práticas pedagógicas. A minha base teórica é a epistemologia paulo-freireana e é também de Bell Hooks, em especial a trilogia do ensino, que são os 3 livros onde ela se volta para a questão não só de raça, de gênero, mas voltado para a questão mesmo do ensino. E esses 3 livros são Ensinando a Transgredir, que é a Educação como Prática da Liberdade, Ensinando Comunidade, que é uma Pedagogia da Esperança, e Ensinando o Pensamento Crítico, que é Sabedoria Prática. E qual é o fundamento para utilizar os dois? Porque os dois partilham do entendimento de que transgredir significa romper, ousar, criar possibilidades radicais para o fortalecimento docente. E as contribuições para o campo investigativo dizem respeito a essas ressignificações contemporâneas, desse sentido libertador, que as práticas da experiência trazem através do compartilhamento de histórias, que se dão, no meu caso, através do compartilhamento de narrativas. Aqui eu trouxe só para ilustrar, pelo menos aqui no Brasil, na Bahia, como é que está o estudo dessa temática que eu proponho. No levantamento do banco de teses e dissertações, eu utilizei como descritor, entre aspas, interseccionalidade em ensino superior e a interseccionalidade Paulo Freire. E a pesquisa, quando eu fiz, ela não reportou resultados. Eu também destaco os próprios limites do recorte, porque ela não contempla, por exemplo, pesquisas que já estão em andamento e artigos publicados. Minha metodologia proposta inicialmente é a recolha das fontes a partir desses elementos narrativos. Na análise, ela é de natureza compreensiva e interpretativa, e por isso mesmo a história de vida, porque ela vai ao encontro das relações entre as trajetórias, nesse caso específico, de vida, formação e profissão, que são as significações dessas participantes. Quanto às minhas contribuições e análises, muito iniciais ainda, porque a pesquisa está no momento inicial,
é a compreensão dos sentidos atribuídos e as estratégias que as mobilizam nessa face esperançosa, que não é em que o presente, isso que a professora falou um pouco, que é esse passado que hoje se reconfigura no presente, que esses obstáculos interpostos pelo cenário cotidiano nos traçam um futuro de possibilidade. E isso baliza uma praxis pedagógica, já que a minha concepção é paulo-freireana, para a produção de conhecimento científico que, apoiado nessas narrativas, se constitua para ela outros um movimento dialético, um ser para si e também um ser para o outro, no processo de desenvolvimento e transformação do que a gente chama de conhecimento prudente para uma vida decente. Além disso, esse estudo visa fornecer subsídios para políticas institucionais que promovam a equidade e a diversidade no ensino superior. Já adianto que já existem políticas aqui no Brasil que se voltam um pouco para a temática, mas não é o objetivo do meu estudo no momento, de disseminá-las. Enquanto resultado, espera-se que essa pesquisa revele as complexidades e os desafios enfrentados pelas professoras universitárias, evidenciando como as identidades interseccionais influenciam sua praxis pedagógica. A pesquisa poderá oferecer proposições alinhadas com esses princípios paulo-freireanos, apresentando contribuições inéditas, por conta daquela lacuna que identifica lá no banco de teses, e recomendações para as políticas de formação docente, a partir da análise dessas narrativas, que valorizam a diversidade e promovam a justiça social no ambiente universitário. Aqui é a professora, minha professora orientadora, que é daqui da UNEB, Jailma Moreira, e sou eu. E é que eu retomo para a imagem inicial, porque reflete um pouco dessa minha trajetória e o que me levou a constituir o objeto da pesquisa atualmente. Obrigado, Milena. Agradeço também. Ai, agora sim, muito obrigada, Milena. Agora, o próximo seria o Wanderson. Ele se encontra aqui? Nem Wanderson, nem Clodoaldo. Graziela Dutra, trabalho da Graziela, não me lembro quem é o segundo autor. A Graziela e Maria de Lourdes. Isso. Isso, a Graziela. Que bom, fica à vontade. Tá, deixa eu compartilhar antes de me apresentar. Não apareceu, né? Ainda não, tá tudo escuro. Vou parar e fazer de novo. Não sei, porque Não. é escuro. Não está aparecendo a imagem. Não sei como é que tu está fazendo naquela telinha que tem ali embaixo. Tem 3 tipos, tem alguns tipos de compartilhamento. Até está dizendo que está compartilhando agora. Tá para mim tá compartilhando, mas tá preto, né? Está preto. De repente, tenta outra forma de compartilhamento ali embaixo. Tá, deixa eu Tem sair. um que é tela total, assim, tem um que às vezes facilita. Tu entra a clicar e bota naquele ecrã inteiro. De repente, em vez de ser só a janela, e aí tu abre lá em cima a tela que tu Tela quer projetar. Vamos ver se vai dar no teu. Não. Não abre. Vamos. Acho que agora vai dar. Agora. Branco. Bom, não sei. Se você quer mandar que a gente apresenta, Pode ser. dá para mandar pelo bate-papo aqui, Isabel? Deixa eu ver. Não sei se pelo bate-papo, mas qualquer coisa tu pode me mandar pelo e-mail. Vou deixar aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Eu peguei e fechei tudo e vou abrir de novo. Vamos ver. Uma última vez. Não quer mesmo. Isso acontece. Tá, então.
Quer de repente passar para uma outra enquanto eu faço isso? Vou mandando por e-mail para nós. Claro. Aí eu sou a próxima, então, enquanto eu vou mandando para a Isabela. Ok. Seria da Ana Kalimann. Oi, bom dia. Bom dia. Todo mundo me ouve bem? Sim. Sim. Tá aparecendo a apresentação ou também tá preto? Não, tá tudo escuro. Tudo escuro. Que estranho. Ai, pera. Se tu descobrir o que é, a outra colega também já vai estar liberada. Mas acho que manda para e-mail e a gente vai passando. Vamos ver se vai dar. Agora deu. Não. Aí. Deu. Tu fez aquela compartilhamento total? Sim, eu abri em outra janela e estou compartilhando a janela. Foi? Foi, agora foi. Tá, então vou seguir por aqui. Boa apresentação. Obrigada. Então, bom dia. Eu sou Ana Clara, eu sou estudante de licenciatura em Pedagogia do IFES Campus Vila Velha. Eu vou apresentar hoje sobre extensão, educação e vulnerabilidade social, contribuições para a formação de professoras e ensino de matemática. É um projeto de extensão realizado no campus. Nós temos como instituições parceiras e apoio o Instituto Federal do Espírito Santo, a Regiabraço, o Governo do Estado do Espírito Santo, mais especificamente a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Vila Velha. Além de mim, estamos em 4 bolsistas, Ana Clara, Clarice, Natália e Roberta, e estamos sob a orientação do professor Dr. Lauro de Sá. Então, o projeto nasceu numa pegada de atender a comunidade que tem maior vulnerabilidade social, porque a gente entende que uma vez que essas crianças, o projeto atendeu principalmente crianças, né? Uma vez que essas crianças estão em vulnerabilidade social, os impactos na educação são gigantescos. Esse contexto muitas vezes oportuna para que as crianças não tenham seus direitos atendidos. Então, como Paulo Freire já falou, ninguém aprende com fome. Muitas vezes nós recebemos crianças com fome e a escola muitas vezes não consegue fazer com que essa criança permaneça lá. Então, quando a criança está na escola, ela encontra dificuldade na escola, a chance dela permanecer é muito pequena. Além disso, o projeto nasceu também de uma motivação pessoal do professor. Ele fez um projeto muito parecido na época de graduação dele, e agora que ele está dando aula para pedagogia, ele quis retornar esse projeto. Ele começou em junho, julho do ano passado, e continuou presente até esse mês, e ele funcionou em forma de oficinas de reforço de matemática para alunos do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1, e também para a formação de futuros professores, principalmente na área da licenciatura em pedagogia. A equipe do projeto, como eu disse anteriormente, somos 4 bolsistas. Eu, Ana Clara e Roberta somos monitoras de uma turma de 3º e 4º ano. Já a Clarice e a Natália são monitoras de uma turma de 5º ano. Nós temos o professor Lauro como coordenador do projeto e temos também a gestora Carla Jordão da Silva como uma coordenadora do projeto que nos fomenta. O funcionamento do projeto em si. O projeto ele é feito em parceria com a Escola Regular das Crianças, que é o MEF Desembargador Cândido Marinho, uma escola próxima ao IFES Campus Vila Velha, e uma parceria muito grande também com as famílias. Aí do lado tem até uma foto da reunião de pais que a gente fez no primeiro dia de aula no ano passado. Essa parceria é muito importante porque ajuda com que os alunos venham para o IFES e que eles entendam também a importância dessa educação. Ocorriam oficinas semanais de matemática, 2 vezes por semana,
atendendo duas turmas de 15 alunos, e nós utilizávamos metodologias diversificadas de ensino. Então, nós saíamos dessa educação bancária, muitas vezes utilizadas na escola, essa educação que o aluno só senta, copia do quadro, ou resolve questões de livro, apostila. Nós tentávamos fugir dessa metodologia, uma vez que essas oficinas ocorriam no contraturno. Então, a criança ia para a escola de manhã e à tarde ela ia para o IFES, e muitas vezes ela já estava cansada dessa forma de ensino. Nós também ofertamos formações para os bolsistas, voluntários e futuros professores, inicialmente para licenciados em pedagogia, mas que também teve presença de outros professores de outras áreas. E aí um pouquinho mais sobre o projeto. Aqui nas fotos dá para ver melhor, né, as crianças. As aulas elas foram planejadas de acordo com o nível de conhecimento e as necessidades dos estudantes. A escola nos disponibilizou resultados de avaliações de larga escala que os alunos faziam, então nós conseguimos pensar um planejamento baseado naquilo que eles mais tinham dificuldade na escola. Além disso, nós utilizávamos muitos jogos, materiais palpáveis, diferenciados, materiais manipulativos, né, que facilitavam a criança entender talvez um conceito muito abstrato. As nossas aulas ocorriam em grande parte no laboratório de matemática, mas às vezes também a gente levava eles para o gramado, para a quadra, e eles gostavam muito. As formações. Além desse projeto de reforço com as oficinas de matemática, nós tivemos formações online e presenciais que foram realizadas esse ano. E a primeira oficina que está ali, o reforço escolar de matemática no contexto dos programas escolares de prevenção ao uso de droga com crianças em vulnerabilidades sociais, foi a única oficina que ocorreu só entre as bolsistas. Todas as outras foram abertas a público externo e tem como temática ensinar e cuidar, com professores de ensino matemática, podem atuar junto a estudantes em vulnerabilidade social, educação matemática no contexto da prevenção ao uso de droga, educação matemática e direitos humanos, educação matemática e justiça social, educação matemática e inclusão social. Cada temática dessa trouxe um palestrante e ocorreu ou via Google Meet ou então presencial no próprio laboratório de matemática. E aqui estão alguns dos resultados parciais do projeto. Nós conseguimos estipular que pelo menos 47 discentes em formação em educação matemática no contexto dos direitos humanos que participaram dessas palestras. Nós também tivemos 129 certificados emitidos, tanto da palestra quanto das crianças que participaram do projeto. E nós conseguimos estimar também que 49 crianças foram atendidas continuamente, porque esse projeto, como eu disse, se iniciou no ano passado com 2 turmas de 15 alunos cada, 30, e esse ano ele teve continuidade, porém algumas crianças precisaram sair, umas porque saíram do 5º ano e foram para o 6º e a gente não podia atender mais, outras por outros contextos, mas conseguimos continuar com 49 crianças. E é isso, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Ana Clara. Obrigada, Ana. Vamos ver se a Graziela agora quer tentar ou a Isabela tem material. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Qualquer coisa eu coloco aqui, tento também. Não sei por quê. Pode colocar para mim, Isabela. Agradeço a partilha e o acolhimento. Esses contratempos sempre acontecem, não te preocupe. Então, vamos lá. Então, bom dia. Eu sou Graziela Dutra Kantorski. Eu sou doutoranda em educação na Universidade Federal da Bahia. As 2 primeiras apresentações, de alguma maneira, uma colega, né, acho que a Milena, né, falou que é da UNEB, onde eu fiz o meu mestrado, em educação também, em contemporaneidade, e esta apresentação é o resultado do meu mestrado, onde eu trabalhei as representações sociais sobre leitura. Então, o meu tema é a leitura e o meu objeto é a formação do sujeito leitor. E aí eu fiz um recorte, né, de 10 minutos sobre a minha dissertação. E aí eu dei um nome, então, a leitura no laço universitário,
desejo, discurso e movimento de sentido. Então, esse é um trabalho, né, que ele propôs uma reflexão sobre a leitura, então, no ensino superior, e aí eu trago a leitura não como técnica, mas como gesto simbólico em um espaço de subjetivação. A proposta é pensar a leitura como prática discursiva, atravessada por linguagem, desejo, história e ideologia, especialmente na formação em psicologia. Eu fiz o meu estudo de caso no departamento, né, de psicologia com alunos do 7º semestre. Pode pular a próxima? Aí foi para resultados. A metodologia, ela é dentro da análise do discurso materialista. A análise do discurso, ela trabalha com 3 áreas do conhecimento. O materialismo histórico e dialético, que daí nós temos uma leitura de Marx e Althusser, e nós temos, então, a linguística, né, com o conceito do que é língua, então, de Saussure, e nós temos também a teoria do discurso, aí que entra Michel Pechet, o fundador da análise do discurso, que este ano completou 60 anos da sua fundação. E esses 3 saberes, eles são atravessados pela psicanálise. A gente trabalha principalmente a partir de Freud e de Lacan. Então, a abordagem, ela foi adotada, então, a partir da análise do discurso, né, pechetiana, que compreende o discurso como prática social, atravessada por condições históricas, ideológicas e econômicas. Nesse percurso, o sujeito é clivado, não é fonte de sentido, mas é efeito dele. A leitura nesse quadro, então, não é decodificação, mas produção de sentidos. Eu também trabalhei por uma escuta, a análise, né, dos dados foram pela análise do discurso materialista, mas eu também trabalhei com a escuta. O estudo, ele teve como dispositivo as entrevistas semi-estruturada e uma roda dialógica. Então, como foi feito essa escuta na entrevista semi-estruturada dentro da análise do discurso, pela escuta social, que também trabalha dentro do materialismo e pela psicanálise. Pode passar, próxima. E aí os resultados, né, que se buscava ouvir, né, então escutar os estudantes, né, de psicologia da UNEB, buscou se compreender como a leitura opera enquanto prática simbólica, então no contexto universitário. A ideia não era apenas saber o que leem, né, mas como se implicam nisso e o que sentem, o que silenciam, o que essa relação com o texto diz sobre suas trajetórias e posicionamento. E o que se ouviu, né? Os afetos na leitura. Né? Então, os estudantes revelaram que a leitura é atravessada por afetos intensos, angústia, curiosidade, prazer e empolgação. Foram esses os afetos. Então, ler para eles não é uma questão neutra, né? Então, é um gesto que convoca, mexe com o corpo e com a memória. Pode passar? Pode. Só um minuto, eu vou tentar parar de compartilhar ela assim, porque eu não fica pulando. Vamos ver. Ainda sobre os afetos, então, quando ela arruma ali, eu não trouxe aqui no slide, mas eu vou aproveitar e vou falar que nos afetos, um não leitor também houve um afeto, que é a vergonha. Então, o não leitor, ele também tem vergonha de dizer que ele é não leitor. E aí, essa vergonha, a gente lhe opera como um operador ideológico, né? Então, há uma opressão. Eu tenho vergonha de dizer que não sou leitor. Então, a gente também trabalhou com esse afeto da vergonha. Então, os afetos, né, que o estudo trouxe. Então, angústia, curiosidade, prazer, empolgação. Ler para eles não é neutro, é um gesto que convoca, mexe com o corpo, com a memória, e não se trata apenas de compreender o texto, mas de deixar-se afetar-se por ele. Então, houve também tensão entre desejo e obrigação. A leitura aparece, então, como prática tensionada entre o desejo e a exigência. Por um lado, há um prazer da leitura por escolha,
por outro, o cansaço da leitura obrigatória. Então, esse embate revela o quanto o espaço universitário pode esvaziar a experiência simbólica da leitura. Então, houve um mal-estar entre as exigências, né, e o prazer da leitura. E a leitura e a subjetividade, então, ao pedir que formulasse, ao final da entrevista semi-estruturada, eu pedi para que cada entrevistado fizesse uma pergunta para o leitor da pesquisa. E aí o que eles deixaram como pergunta. Então, ao pedir que formulassem perguntas sem resposta, os sujeitos deslocaram a leitura do campo acadêmica para o terreno da vida, da crítica e da luta política. Pode passar? As perguntas tocaram, então, o racismo, a desigualdade de acesso, o papel da leitura na formação crítica, revelando o leitor como sujeito implicados. E aí também, na roda dialógica, houve a leitura como resistência. Então, o campo empírico mostrou que a leitura pode operar aí como espaços de resistência. No eixo leitura e racismo, por exemplo, os estudantes relataram o deslocamento ao reler obras da infância ou acessar autores negros. Isso revela que a leitura tem o potencial de neutralizar os sentidos, intencionar a ideologia e produzir novas formas que se colocam no mundo. E aí, o que se revela, né, as minhas inconclusões. Então, esses resultados nos mostram que a leitura universitária não se resume a uma técnica de apreensão de conteúdo. Ela é uma prática discursiva, marcada por exclusões, atravessamentos sociais e potência de deslocamento. Ao ler, o sujeito se vê atravessado por sua história, suas condições materiais e pela ideologia que o constitui, mas também encontra ali brechas para se reescrever, se reinventar. A leitura, portanto, é um espaço de escuta, de contradição e de invenção. E aí quem nos acompanhou nessa apresentação foi a leitora de Pablo Picasso, e as minhas referências bibliográficas, elas estão dentro da análise do discurso, né, como Althusser, aí a minha própria dissertação, aí entra Lacan, Eni Orlandi, né, e Michel Pechet, os principais, coloquei aí. Agradeço pela escuta, obrigada. Obrigada, Graziela. No final deu tudo certo. Obrigada, Graziela. Vamos ver quem vai ser o próximo. Seria a Maíra. E aí, acho que a gente fecha o primeiro bloco e vai para o segundo. O que tu acha? Isso. Ou fazemos um bloco grande. O que tu acha? Não sei. É que pode chegar mais alguém. Que eu acho que a gente fecha com a Maíra, faz a discussão e vai para o outro bloco. Ok. A Maíra está aqui? Ela estava, pelo menos. Sim, bom dia. Bom dia. Vamos ver se tu consegue fazer. Estou tentando compartilhar a tela, só um momento. A gente te ajuda. Tá, mas eu acho que vai dar certo. Só um momento. Vamos torcer. Aí todos podem anotar suas perguntas. Quem quiser, depois no bloco, pode colocar oral ou no chat também. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo a videochamada. Sim, Então... estamos te ouvindo. Ah, tá, obrigada. Bom, então, bom dia. Eu quero começar um pouco como me apresentando. Eu sou geógrafa da Colômbia e agora estou fazendo um mestrado em educação aqui na Universidade Federal do Piauí. E eu acho que isso é importante, porque um pouco a perspectiva do que eu vou apresentar e compartilhar com vocês tem a ver muito também com a minha perspectiva como geógrafa. Então, eu vou falar da educação física, colocando em diálogo alguns posicionamentos das perspectivas feministas e antirracistas lá na Colômbia,
E aí a ideia é um pouco de fazer uma juntura de algumas coisas que poderiam, a simples, como num olhar simples, não ter, de alguma forma, uma relação direta, mas vocês vão notar que se tem. E aí, então, como com esse objetivo, eu vou começar um pouco compartilhando como sobre... Eu não sei se vocês estão vendo bem os slides, ou é melhor que eu apresente com a tela. Vamos bem. Ah, se puder a tela completa, acho que melhora para todo mundo, mas ótimo Pronto. agora. Pronto. Então, um pouco sobre o contexto, né, como de pertinência também de fazer esse tipo de pesquisa. Então, como ponto de partida, é um pouco entender que o movimento e a movimentação corporal é um direito que, na teoria, é um direito de todas as pessoas, né? E aí, então, como é que, por exemplo, as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais começam a fazer que esse direito não seja cumprido da maneira que deveria ser? E nesse ponto, temos aqui, por exemplo, os dados sobre como lá na Colômbia as atividades físicas e esportivas têm uma diferença de 13,2 pontos percentuais entre homens e mulheres, sendo as mulheres quem menos praticam atividades físicas e sendo a idade mais alta dessa diferença as idades entre 12 e 17 anos, que, se vocês veem, tem a ver precisamente com um período muito importante no ensino e dentro da escola. E desse jeito é um pouco perguntar o que tem a ver a educação física na criação ou na reprodução, e inclusive a transformação dessas desigualdades de gênero. E aí, mais adiante, eu vou chegar um pouco sobre como é que vou chegar no antirracismo. Mas então, aí, como vocês viram no título, esta ideia de fazer uma ligação entre os movimentos feministas e antirracistas com a educação física parte de tentar de construir com os movimentos sociais. E aí, então, eu vou trazer só 3 princípios por uma questão de tempo. O primeiro é compreender que os movimentos sociais são educadores e que eles mesmos geram novas perspectivas epistemológicas à margem das hegemonias para entender as nossas realidades. E é isso o que fazem, por exemplo, os movimentos feministas e antirracistas lá na Colômbia. E desse jeito, eles têm, por exemplo, um posicionamento crítico sobre essas realidades e formulam propostas alternativas para a mudança dessas realidades que estão criticando. E também são propostas que são formuladas desde as próprias experiências dos movimentos e da organização dos movimentos. E então, com todos esses elementos que eu estou trazendo aqui, uma das primeiras coisas que nós temos que pensar para começar a ligar os movimentos feministas e antirracistas com a educação física tem a ver com uma perspectiva histórica. E nessa perspectiva histórica, cabe lembrar que a educação física teve um papel muito importante na construção dos Estados-nação. E isso tem a ver, por exemplo, com a construção de identidades, de subjetividades e também de corpos. E aí, em termos tanto curriculares como epistemológicos, essa gênese da educação física está muito ligada com um enfoque militarista sobre o treinamento do corpo. Então, vamos ter uma educação que, no começo do século XX, lá na Colômbia, está ligada quanto a uma construção de corpo do treinamento militarista, mas também ligada a uma condição de higienização ou da eugenésia. A que me refiro com isto? A educação física foi utilizada como quanto um discurso como uma ferramenta para o suposto melhoramento da raça. E esse melhoramento tem a ver com pensar como é que aprender a mover o corpo e fortalecer os músculos trazeria para a cidadania da Colômbia
uma melhor educação moral e cívica e uma educação intelectual também. Então, aí o corpo estava sendo utilizado precisamente para esse ideal. E é um ideal onde, por exemplo, as ideias pedagógicas desse contexto dos pedagogos colombianos falavam de que a pessoa mais e o corpo mais eh, educável, por dizer de alguma forma, seria precisamente o corpo dos homens das cidades brancos e com capacidades econômicas para assistir nas escolas. E aí vamos ter, então, uma gênese que está excluindo vários movimentos corporais, que está posicionando como legítimos certos movimentos com o corpo, que tem a ver, por exemplo, com a questão dos esportes, desligando outro tipo de práticas corporais, e aí temos uma primeira ligação com os movimentos antirracistas, porque vamos notar, por exemplo, que nesse posicionamento das práticas corporais, as práticas corporais como as danças, como os esportes locais, são tirados fora das escolas, e essa história também vai estar ligada aos movimentos feministas, por conta de que, se pensamos, por exemplo, nos estereotipos e imaginários e normativas que foram gerados para a exclusão das mulheres desse tipo de espaços, quanto esportivos como escolares, perdão, vamos notar que são imaginários onde as mulheres estavam sendo representadas como pessoas fracas e como pessoas que não são aptas para os esportes, precisamente porque não é essa a sua função social. E quanto desses discursos, tem influência na nossa atualidade, inclusive pensando que muito tempo depois, já para finais do século XX, com a geração destas leis, que a primeira é a Lei Geral dos Esportes da Colômbia e a segunda é a Lei Geral da Educação, estão baseados nas mesmas epistemologias que foram a base desse tipo de discursos eugenésicos e discriminatórios, que são, primeiro, um pressuposto de suposta neutralidade científica, que vai garantir que não tenha discriminação, e também uma concessão dos corpos no sentido biológico. E aí, por exemplo, com toda a evolução histórica da educação física lá na Colômbia, que aqui estou mostrando como uma tabela com algumas leis, documentos legais e orientações curriculares que são importantes para o sentido do que está sendo praticado agora nas aulas, temos que, ao longo do tempo, essas epistemologias de conceber o corpo como um organismo biológico e tudo isso seguem se reproduzindo, inclusive até começos do século XXI. Aí poderíamos ubicar uma mudança importante que tem a ver com essas últimas orientações curriculares. Mas é interessante que ainda esta proposta das orientações esteja fundamentada em outro tipo de epistemologias, onde o corpo é mais que um organismo biológico e começa-se a contemplar, por exemplo, as questões discursivas, simbólicas, culturais, que estão aí influenciando a construção desses corpos. Quando passamos as bases curriculares e passamos, por exemplo, as atividades didáticas que são implementadas nas escolas, esse tipo de epistemologias seguem ficando fora. E aí, então, por exemplo, vamos ter, para pensar assim como na realidade, no chão, o que acontece nas escolas, o desenho mesmo das escolas, vocês podem olhar aqui um exemplo, está baseado, por exemplo, que a educação física é praticada nas quadras de futebol. Então, aí, olhem a confluência de uma cultura física do futebol, que é um esporte que hegemonicamente está sendo pensado só para os homens, e as exclusões que esse tipo de coisas gera. Então, por exemplo, temos pesquisas, no caso específico da capital da Colômbia, que é Bogotá,
onde as meninas falam que elas não passam seu recreio aqui nas quadras de futebol, porque são os espaços dos meninos. Então, elas têm que ocupar espaços reduzidos. E aí estamos falando, por exemplo, de como o corpo das mulheres está sendo educado para habitar os espaços públicos de uma forma restrita. E aí, também pensar a questão de como isso tem a ver, por exemplo, com o antirracismo. E aí eu vou fazer um parêntese para comentar que, pelas lutas dos movimentos feministas, tem sido muito mais visibilizado as desigualdades de gênero nos espaços esportivos e também nos espaços escolares, incluindo a educação física. E isso permite, por exemplo, que agora nós tenhamos dados sobre o que acontece, não? Como quais são as desigualdades. Mas, com a questão do racismo, é uma prática ainda tão naturalizada que nem sequer temos dados do que acontece, por exemplo, nas nossas escolas em termos raciais. E isso vai ser muito importante para pensar quanto nas práticas pedagógicas também, como a gestão das escolas, né? Porque é um pouco, por exemplo, pensar que não temos muitos dados sobre quantas pessoas negras assistem às nossas escolas. E no caso específico da educação física, é importante pensar nesta ideia que estou trazendo aqui dos corpos invisibilizados. São invisibilizados, primeiro, porque não são tidos em conta, e um exemplo disso é o que eu estou falando das estatísticas, dos dados, mas também por um paradigma de hipervisibilização e infravisibilização. A que me refiro com isso? No campo dos esportes... Maíra, desculpa te interromper, só para falar do tempo, tá? Já estamos no tempo. Mas fica à vontade. Ah, tá. Eu vou fechar. Fechar. Conclui, não tem problema. Tá, obrigada. Estou falando disso porque a hipervisibilização no campo dos esportes, dos corpos negros, é muito frequente pensar na ideia, um imaginário de que esses corpos, no geral, como uma generalização, eles são muito mais... tem atitudes melhores para a prática dos esportes. E aí, então, temos, por exemplo, um arquetipo sobre os corpos negros que, quando, por exemplo, pensamos em pessoas que não cumprem esse tipo de arquetipos, de ideais, de que são boas para praticar esportes, também gera certo tipo de desigualdades que, na prática pedagógica da educação física, não estamos conseguindo atender. E aí, com isso, tudo isso para pensar como é que essas ideias muito pequenas que eu consegui trazer aqui sobre o que falam os movimentos feministas e antirracistas, nos fazem pensar em como devemos transformar os espaços nas escolas e os movimentos dos corpos nas escolas. E isso vai levar, e com isso vou fechar, como é que esse tipo de pensar nos espaços e nos movimentos dos corpos nos levam também a pensar o corpo de uma maneira diferente. Então, aqui temos um paradigma nos esportes e na educação física, onde o corpo é máquina, é avaliado pelo seu rendimento físico. E o que eu acho que pode estar trazendo essa perspectiva das desigualdades de gênero e raciais tem a ver com outros olhares sobre os corpos e seus movimentos. Então, como é que, por exemplo, tem influência as emoções, a sensorialidade, mas também esta ideia do corpo-território, que tem a ver também com a coletividade, né? Muito da educação física está baseada na ideia de que a atividade física traz saúde, mas uma saúde avaliada no contexto ou a uma escala individual. E aí, por exemplo, as práticas de dança das comunidades negras são todas feitas no coletivo também e trazem uma significação de dimensões espirituais que a escola às vezes não dá conta disso. E com isso eu fecho e agradeço vocês pela escuta. Obrigada, querida. Então, a gente abre agora para o bloco de conversa sobre os trabalhos e o que eles nos fazem pensar a respeito. Enquanto isso, a Isabela vai dar uma olhadinha da questão da
da lista de presença, mas isso a gente resolve agora no percurso, no nosso período aqui. Então, pessoal, anotaram alguma pergunta aqui? Eu fiquei muito focada no que estavam falando e escrevendo aqui. Tem alguma contribuição, uma reflexão, querem falar? A gente poderia também, se vocês permitirem, quem tiver interesse, abrir a câmera e a gente fazer uma foto para que o pessoal do mestrado lá possa fazer a nossa divulgação da nossa sala. Quem tiver disponibilidade, interesse, e não se indispõe a mostrar abrir a sua tela. Se somos só nós. Eu mando ou tu manda, Isabela? Posso fazer. Tá, então tu faz. Peraí, só um minuto. Mas alguém, se quiser aí retocar mais tarde, é só organizar para aparecer mais carinhas. Tá certo. Depois a Graciela fala. Agora sim. 3, 2, 1 e... Peraí, só um minuto, agora sim. 3, 2, 1 e... Obrigada, Isabel. Graciela, fica à vontade. Eu não tenho perguntas, mas eu anotei algumas coisas. O primeiro é da Ana, né? A primeira apresentação, eu não consegui, eu estava com um problema aqui, e aí estava com um problema no som, então foi fragmentado para mim a sua apresentação. Mas eu anotei ali o livro que você disponibilizou, né? Achei interessante, e aí, então eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas da Milena, eu também fiz alguma anotação aqui, gostaria de falar para ela, mas não são perguntas, foi só uma reflexão, né, do que senti. Então, a tua fala, né, fez corpo com escuta. Quando Bell Hooks, então, encontra Freire, né, o saber se partilha, e assim te moveste, né, de gestos de presença, afetando e deixando-se afetar. No risco do encontro, algo transformou em ti e em nós. Eu penso que transformou em nós esse encontro de Bell Hooks com o Freire. E o da Ana, teu dizer, desempenhou curvas onde o saber brincou de ser, né? No jogo que se experimenta, o laboratório se revelou como espaço de invenção. Tua presença não apenas falou sobre aprendizagem, ela ensinou acontecimento sensível entre gesto, corpo e criação. E aí vale uma observação. Laboratório de matemática. Nós não temos esse espaço, as escolas, né? Se a gente for ver os últimos números, né, de INEP, de divulgação, mais de 60% das escolas aí não tem nem biblioteca. Então, tem um espaço, então, um laboratório de matemática realmente é um privilégio trabalhar com um espaço desse, né? E a Maíra, a geógrafa, eu, no meu doutorado, trabalho também com esse significante, com o corpo. Estou trazendo a relação da leitura com o corpo. Então, teu dizer traçou rotas, né? Onde o corpo se inscreve como território vivo. As trocas, o que o capital captura, revelaste o gesto político do movimento, não apenas no espaço, mas no desejo. Cada palavra tua desenhou mapas do que insiste em escapar, o direito de existir em deslocamento. Então, era isso que eu queria deixar, essa reflexão para cada uma das apresentações. Obrigada pela escuta novamente. Graziela, que lindo! Pura pesquisa narrativa, me parece. A Ana levantou a mão. Tem algumas coisas também que eu fiquei pensando sobre os trabalhos, que eu acho que esse espaço ele é rico, né? Porque a gente sai do nosso trabalho e consegue sentir o trabalho do outro fazendo pensar no nosso, né? Pode falar, Ana Maria. Sim, Renata. Eu queria deixar isso. Para mim foi um encontro hoje de manhã muito, muito interessante. Eu acho que todas as apresentações fizeram uma contribuição para a gente. Y en ese sentido, yo voy a hablar de Graciela, porque como ella ya faló de todas, porque yo trabajo en comprensión, mi disciplina aquí en Uruguay es justamente comprensión y producción de textos académicos, y yo gostei mucho de
de seu olhar sobre a leitura como gesto simbólico, porque também eu acho que isso acontece em todos os lados. A gente, o discurso oficial, vamos a decir así, é que os jovens não leem, que eles não estão lendo, que eles não estão interessados por o que está acontecendo. E justamente, inclusive aqui tem algumas pesquisas na universidade que mostram que eles não leem, que eles chegam na universidade sem saber ler, e eu fico completamente, discordo completamente dessa questão. Y justamente a forma como Graciela estaba mostrando por onde é que a gente deveria abordar a leitura é outro olhar. Então, eu gostei muito, sobretudo dessa questão do gesto simbólico e do espaço de subjetivação, porque depois que a gente aprende a ler e escrever na escola, a gente nunca deixa de ler. E acho que a gente precisa ter outras abordagens que não seja essa de, bom, e eu gostei também uma questão que Graciela diz, essa tensão entre obrigação e prazer pela leitura. Também é uma coisa onde a gente está sempre, ou as pessoas, os sujeitos estão sempre nessa tensão, não? Assim que, obrigado, Graciela, também. Muito lindo, muito bacana. Eu fiz algumas anotações que me fizeram pensar enquanto lugar de fala de alguém que está aqui nessa sala, mas também exerce outros papéis, né? E aí, do trabalho da Ana Maria, para quem estiver na sala e percebe, ela faz uma articulação para falar dos pesquisadores e do ensino, pesquisa e extensão, né? E nos faz algumas contribuições que as instituições uruguaias se preocupam muito mais com o ensino do que com a pesquisa, né? A gente no Brasil vive um contraditório, a gente está preocupado com a evasão e às vezes esquece muito a qualidade do ensino, ou não digo a qualidade, mas a característica do aluno que chega na universidade. E aí fiquei pensando, gente, a gente tem que aprender com o Uruguai, então se o ensino é o foco, né, vamos buscar essas parcerias. Mas o que eu fiquei pensando enquanto a Maria trazia para a gente, enquanto sujeitos que ora estão fazendo uma pós-graduação, ora daqui a pouco estão fazendo a universidade acontecer. Né? O que esses investigados que contribuíram com a tua pesquisa e constituem esse material dizem sobre essas práticas articuladas? Porque enquanto professores universitários ou os próprios alunos que hoje chegam tanto para a graduação quanto para a pós-graduação no Brasil, eles vivem, em especial na graduação, a curricularização da extensão, como um movimento novo hoje nas mudanças curriculares. Eles precisam estar em contato com ambientes vulneráveis e prestando uma certa apoio, né? E nós, professores, de contrapartida, muitos até... posso até fazer uma inferência equivocada, muitos da sala não viveram a extensão na natureza que ela é. Né? Então, a gente está aprendendo, enquanto professor, junto com esses alunos que estão chegando, a fazer essa extensão propriamente dita. Né? Aí, se tem relatos de como eles encararam esses desafios, né? Ou isso era a base do ensino também, pode ser que no Uruguai as coisas sejam diferentes. Isso, Renata. Em Uruguai, a extensão faz parte. Então, o que acontece é que ainda nós estamos fazendo mais ênfase agora na extensão, mas, inclusive, tem outra questão. A extensão, nós já mudamos um pouco o paradigma, não? Você não faz extensão em lugares críticos, você faz extensão em qualquer lugar. Então, pode acontecer, eu via, por exemplo, Graciela, que trabalha mais na área da psicologia, a faculdade de psicologia aqui faz extensão em diferentes lugares, podem fazer extensão em empresas, podem fazer em bairros carenciados, podem fazer em clínicas. Então,
inclusive tem muitas atividades de extensão em diferentes lugares, e tem também programas de extensão que se chamam EFIs, ¿no? Entornos onde diferentes estudantes de diferentes disciplinas vão todos juntos a abordar um problema. Então, a extensão aqui tem uma história muito longa, inclusive como tem a Argentina, ¿no? Desde o movimento de Córdoba. A gente também faz, é articulado aqui, né? É indissociável o ensino, pesquisa e extensão, mas eu acho que nós estamos ainda aprendendo a fazer isso, né? Então, hoje, dezembro, para dizer novembro, alguma coisa do ano passado, vem a diretriz para os cursos de formação de professores, que essa extensão, que era obrigatória ser em comunidades vulneráveis, ela não poderia ser no ambiente de formação, teria que ser em outros contextos. Por exemplo, se o sujeito é a escola, ele faria em outro. Agora surge a outra, que tem obrigatoriedade de ser no contexto do ensino, o que eu acho bom, e aí tem toda uma discussão nacional a respeito disso no contexto. Então, é importante a gente saber que existem, né, nesses países vizinhos já uma tradição, né, que a gente pode aprender com vocês a como pensar isso de forma, porque não pode ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa que é emergente, ela vem também, emerge de uma necessidade de nós aprendermos e contribuirmos, né, de identificarmos possibilidades de ensino, como as gurias ali da licenciatura em pedagogia fizeram com a oficina de matemática, né, estavam ali pensando, proporcionando, né, material para crianças de uma comunidade vulnerável, mas atendendo uma demanda de ensino, num contraturno muito interessante. Não sei, fiquei pensando sobre isso. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma questão relacionada ou diferente. Eu queria contar só uma coisa. Imagina se será antigo, vamos dizer assim, a extensão, que em 1950 teve uma coisa que marcou muito e durou até a ditadura, e depois foi suspendida e começou de novo depois da ditadura, que foram o que se chamavam missões sociopedagógicas. Então saíam porque como o Uruguai é muito centralizado, tinha muitos lugares da campanha que não se conheciam. Então, os estudantes de magistério saíam com os professores a lugares bem afastados do país para conhecer a realidade rural desses sítios. E incrível porque o resultado dessas missões sociopedagógicas se mantém até agora. Ou seja, tem populações aqui rurais que se lembram e tem história para contar sobre o que acontecia nessas missões sociopedagógicas quando os estudantes de magistério chegavam no lugar. Muito bacana. Contribuições, não sei se a Isabela tem perguntas. Que troca maravilhosa, né, de poder ouvir de vários lugares diferentes, perspectivas diferentes, mas que nos unem de certa maneira, que se interrelacionam tão bem as nossas pesquisas, né? Então, Ana, eu fiquei muito curiosa quando tu me disse do baixo financiamento das pesquisas no Uruguai. E de como pesquisadores, a gente ainda se mobiliza, encontra o desejo que a Graziela nos fala tão bem, para seguir pesquisando num contexto que não nos propicia, né, que não nos incentiva. E eu também fiquei muito curiosa quando tu me traz que os professores com maior trajetória se preocupam mais com a qualidade das suas pesquisas, ao invés da sua própria trajetória. E eu também fiquei pensando que, por exemplo, esses com trajetórias mais longas, quem sabe, eram aqueles daquela época em que o mestrado demorava mais tempo, o doutorado demorava mais tempo, então tinha um incentivo muito grande a uma pesquisa de qualidade, né? Uma pesquisa redondinha, né? E não feita apressada nessa atividade, nessa roda de produção que a gente se coloca.
Então, como se interrelacionou esses dois pontos, assim, até da leitura por prazer, e que muitas vezes é uma leitura agridoce, que no sentido da produção, essa desenfreada a gente estuda, mas às vezes nem é para o nosso próprio prazer, às vezes causa realmente um mal-estar muito forte. Então, fiquei me questionando sobre esses pontos, assim, e como vocês enxergam esse agridoce da pesquisa, do baixo financiamento das pesquisas, mas desse prazer que nos mobiliza de alguma forma, né? Assim como as outras pesquisadoras que apresentaram seus trabalhos, como que vocês enxergam isso? Olha o silêncio. É o que tu pergunta, a gente fica pensando, Isabela. O mundo hoje nos cobra uma coisa que não parece que não é a mesma coisa que a gente precisa para a gente se formar, né, e se transformar nesse processo no caso da Isabela, de pós-graduação, no caso de formação inicial. Né? Eu até coloquei algumas perguntas provocativas para a gente adensar a discussão, né, no trabalho das meninas ali da extensão do Laboratório de Matemática. A Graziela pontua muito bem, né, que bom se a gente tivesse esse lugar, né, de encanto que sempre causa um laboratório, né, e aí eu fiquei me perguntando, já pensando assim, vamos conseguir fazer isso também aqui, né, a gente sempre bebe na experiência do outro, e aí eu fiquei me perguntando como é que essas crianças, Ana, Clara, chegavam à universidade, eu vi que teve até a reunião com os pais, né? Então, não é a universidade, é o Instituto Federal, né, de Vila Velha. Não sei se a menina está aí, a Ana Clara. Oi, tô. Então, as crianças gostavam muito do IFES, o Instituto Federal. E até mesmo os pais, eles vivem numa comunidade muito próxima ao IFES e eles nunca tiveram a oportunidade de entrar no IFES. Então, assim, quando eles entram, os alunos e os pais, a gente fala que aquele espaço é público, é deles também, que eles podem usar, eles até se questionam se é verdade mesmo, se a gente não está contando alguma mentira, porque para eles está muito distante da realidade deles ocupar aquele espaço. Então, assim, tinham dias que a gente ia no pátio, e o nosso campus tem muito curso de química e biomedicina, e aí tinha dia que tinha muita gente no pátio de jaleco, e as crianças ficavam encantadíssimas, elas ficavam, tia, olha lá, eles são cientistas e não sei o quê. E eles gostavam muito de estar presente no IFES. Tinham crianças que não faltavam, assim, por nada. Eles gostavam muito de estar lá, eles gostavam da metodologia diferente. E eu acho que eles se sentiam mais pertencentes ao IFES do que muitas vezes à escola deles. Porque eles se viam ali, eles viam que o espaço era preparado para eles, né? E também a gente viu que influenciou eles de forma de que eles buscavam mais. Algumas crianças falavam, tia, como que faz para eu estudar aqui? Como que faz para eu entrar aqui? Então, assim, ter esse espaço do laboratório, ele foi muito bom, mas ele também poderia ser feito em uma sala de aula qualquer, com certeza. Porém, esse espaço, com certeza, brilhou os olhos das crianças, né? Ana, eu não sei se tu me respondeu, mas como as crianças chegavam no IFE? Porque elas são de escolas do entorno do IFE, da mesma comunidade, ou teve algum convênio de transporte, ou elas chegavam lá no laboratório? Ah, sim. Então, nós fizemos parceria com a escola que era na frente do IFES. Então, era literalmente só atravessar a rua. E aí, o que acontecia? Como era no contraturno, os pais levavam as crianças, ou então, quando tinha criança, por exemplo, de 5º ano, que são um poucas mais velhas, e elas moram bem pertinho, são todos do mesmo bairro, alguns assinavam um termo que eles vinham e voltavam sozinhos. Então, assim, teve essa parceria também com os pais de levar e buscar, mas eles vinham transporte por parte deles mesmo. A maioria vinha a pé porque morava bem perto. Que bom saber disso, né? Porque sempre é um empecilho quando a gente trabalha com crianças menores, né? É muito bom essa proximidade do IFE. Eu escrevi também da colega colombiana, geógrafa, né?
como fez pensar sobre esse deslocamento, né? E até tinha colocado aqui uma coisa que a Ana traz, a menina que falou da pedagogia, que a Ana falou da realidade colombiana, que nos faz pensar como está sendo em outros contextos, né? Ela traz a articulação da educação física, mostrou aquele pátio, eu fico, meu Deus, quantas vezes eu também ocupei o outro lado, né, menor, e a gente pensando a nível de Brasil, sendo da área das ciências, hoje a gente tem um projeto já há algum tempo sobre meninas na ciência, porque muitas vezes a ciência é tida como um lugar do homem branco europeu, né? E as meninas muitas vezes não querem ir para a área da ciência. E eu fiquei pensando como a gente tem a reprodução desse espaço, né? E pouco percebe que existe uma discussão de gênero e até antirracista implícita, que precisa ser discutida muitas vezes, né? Então, gostei bastante, Maíra, da tua contribuição para fazer pensar outros contextos, não só esse da educação física, né, que lida especialmente com o corpo, né, mas com a questão da minha área, né, que faz pensar sobre o quanto é importante a gente estar conectado com essas questões que muitas vezes estão implícitas no contexto de trabalho que temos, né. Não sei se tem mais contribuições, eu fiz várias anotações, mas eu acho que todos foram contribuídos. Fala, Ana Maria. Não sei se Mayra está escutando, mas quando ela falava do que acontecia no pátio da escola em relação ao que os meninos saíam para jogar no futebol e as meninas ficavam de lado, eu tive a mesma experiência. Eu fazia extensão em algumas escolas aqui no Uruguai e acontecia a mesma coisa. Inclusive nós, eu vou fazer parte de nós, professores, muitas vezes, sem nos dar conta, incentivamos isso, porque como a gente parece que valoriza o futebol, aí a gente pensa que as meninas podem se entretener de outra forma, não? Y cuando nos estábamos con los estudiantes universitarios haciendo extensión en esa escuela, nos prestamos atención a cuestión de que las meninas no tenían otra forma de brincar y terminamos trabajando con ellas también. Porque faz parte da cultura em Uruguai que o importante é o futebol e a gente esquece muitas vezes outras questões que também são importantes. Boa, Ana. É verdade. Eu só vou fazer uma pequena contribuição sobre o que vocês estão falando, que eu acho que é também a maravilha deste tipo de trocas, né? Que quando nós falamos também de uma troca interdisciplinar, podemos notar também como é que isso traz contribuições. E aí, sobre a questão dos espaços, eu acho que é muito importante ter em conta eles, né? Qual é a agência dessas materialidades que estão aí conosco nos processos educativos e que estão por essa dimensão material tão naturalizados, né? Inclusive a aula, que é como muito naturalizado a ideia das cadeiras, do quadro, né? Como o desenho universal, entre aspas, do que são os espaços educativos e a maneira como isso reproduz também o que, como Graciela falou nas suas maravilhosas palavras, a captura, né, dos processos educativos pelo capitalismo. Obrigada, Maíra. Aqui está um barulho, por isso que eu fico, às vezes, com a coisa fechada aqui. Está um barulho de obra, de coisa perto. Esse é o diferencial de estar em casa. Eu acho que se não temos mais reflexões, a gente pode passar para o segundo bloco. O que vocês acham? Só coloquei uma questão para a Milena pensar, que eu fiquei também curiosa na revisão dela, que focou entre tese e dissertações. Estou de acordo pleno sobre o seu recorte que tu faz, mas fiquei curiosa, enquanto professora, né, se os artigos não têm também essa articulação, porque às vezes existem projetos de pesquisas de mais tempo longitudinal e que trazem pode ter espaço dessa reflexão, mas só pensando mesmo
já que tu está fazendo uma tese, de provocar, né? Porque daqui a pouco tu faz um artigo sobre os trabalhos, que não são teses e dissertações, e nos mostra outros aspectos. Então, a gente tem agora na sequência, são 2 que estão na sala, que eu acho que é o Jefferson e o Mauro. É o Mauro primeiro, depois o Jefferson. E eu acho que não chegou. Lidiane não chegou, né? Laura também não. Lidiane, Laura, José Cláudio. Pois é, José Cláudio está na sala? Porque tem um compartilhamento, tu viu que eu te mandei, Isabela? De um material de José também, achei estranho. Será que ele entrou em outra sala, esse rapaz? Ah, será que era aquele da linha 3 que tu me Não, mandou? não, é outro nome, é Jorge Luiz. Não Ah, é esse. Não sei nem o que é isso. Chegou então, algo no é e-mail. Lidiane, Laura Maria não está aqui, José Cláudio Dantas, o José Wanderson Cláudio também não. E Wanderson também não. também não. Então ficam os 2 meninos, vamos fechar. A gente não fez nada de gênero, mas aconteceu. O Mauro e o Jefferson. Iniciamos pelo Mauro? Isso, bem-vindo, Mauro. Bom dia. O som está bom, por gentileza? Tá ótimo, Mauro. Sim. Bom dia a todos. Então, eu vou compartilhar meus slides aqui. Por gentileza, poderiam confirmar se estão visualizando os slides? Perfeito. Tá. Meu nome é Mauro Ricardo Velasco Sotelo. Eu sou mestrando em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde pela Unipampa, campus uruguaiano. Participaram desse projeto também Rita de Cássia de Ribeiro Sotelo. Ela é mestre em Educação também pela Unipampa. Newton Del Cueto, que é mestre em Educação Profissional pelo IFAR, campus Jaguari. E Joanilton Vilela, que é especialista em educação. Opa, só voltar. O nosso projeto, a nossa pesquisa intitula-se Resolução de Conflitos no Ambiente Escolar. Para tanto, nós fizemos uma análise das práticas pedagógicas no referencial curricular de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Nós temos um grupo de trabalho que analisa referenciais curriculares municipais. E a nossa pesquisa partiu de uma aula que eu tive no mestrado sobre educação para a paz. O objetivo da nossa pesquisa foi identificar como o referencial curricular municipal de Farroupilha RS aborda a resolução de conflitos na educação infantil. Para tanto, nós analisamos estratégias pedagógicas, utilizamos uma identificação fundamentada em teóricos como Vygotsky e Hoffman e mapeamos os desafios dessa implementação. Nossa abordagem iniciou com uma análise qualitativa, documental. Usamos como fonte primária o referencial curricular municipal de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e como fontes secundárias a BNCC e o referencial curricular gaúcho. Realizamos uma análise de conteúdo baseada em Bardan, com foco nas competências socioemocionais e práticas restaurativas que encontramos no documento. Nossos teóricos, os teóricos que embasaram a nossa pesquisa foram Vygotsky e Hoffman. Destacamos que encontramos material no referencial curricular municipal baseado nas etapas de berçário, maternal e pré-escolar. Talentamos que encontramos uma progressão alinhada com o desenvolvimento infantil. No berçário, os principais resultados que obtivemos foi que o adulto atua interpretando as necessidades emocionais das crianças, sendo ele o principal mediador. No maternal, destacamos que essa mediação do adulto ainda existe, porém, ele já incentiva uma participação ativa das crianças. E na pré-escola foi onde encontramos o maior número de resultados. Destacamos que ali, né, já ocorre um estímulo à autonomia das crianças em relação a práticas restaurativas baseadas na paz. Alguns dos desafios que verificamos no documento do município de Farroupilha, né? Uma necessidade de uma capacitação contínua dos educadores
em mediação de conflito, a necessidade sempre presente quando falamos de educação de recursos mais adequados para a área e uma adaptação à realidade escolar, uma vez que o referencial curricular municipal é o documento que possibilita isso ao município, que ele traga realidades municipais para a educação. Nossas principais conclusões foram, né, que o documento está alinhado com a BNCC, ele demonstra um modelo progressivo de contextualização desde os anos mais tenros até a pré-escola. A integração com a BNCC existe, mas ela sempre pode ser adequada. E, apesar dessa robustez teórica que o documento, que é a referencial curricular municipal, possui, ele sempre depende de estímulos e investimentos para capacitação de educadores e adaptação à realidade escolar. Nossa conclusão foi que a efetivação de investimentos na capacitação de educadores existe, porém ela depende de estratégias focadas na realidade escolar do município. Compartilho as nossas referências. Aproveito para agradecer aos idealizadores do evento, na pessoa das mediadoras, e com isso eu concluo. Obrigado, Mauro. Não sei se o Jefferson está por aí. Jefferson, nos escuta? Ele está com o microfone fechado, não sei se... Vamos ver se está aí no chat alguma coisa do Jefferson. Ele saiu, não sei se caiu, saiu. De repente estava tentando projetar. Aguardar mais um pouquinho. Senão a gente discute o Mauro. Jefferson. Assim voltou. O microfone está fechado. Agora eu estou tranquilo. É com você, então. É comigo? Eu não trouxe nenhuma apresentação, tá? Eu trouxe mais o meu tema para a gente debater, discutir aqui mesmo, até porque foi falado, né? Perguntei para o pessoal lá da coordenação se tinha que ter tinha algum modelo para trazer, né? Daí eles falaram que não pode passar 10 minutos no caso. Então, o meu trabalho é sobre o esporte como ferramenta de inclusão social no ensino médio de escolas públicas, tá? É uma revisão bibliográfica que eu optei por fazer. Esse meu trabalho, ele é primeiramente, meu nome é Jefferson, tá? Quem não me conhece. Estou meio nervoso porque é a primeira vez que eu estou apresentando. Meu nome é Jefferson. Fica tranquilo. Meu nome é Jefferson, eu tenho 25 anos, eu tenho formação em Educação Física e licenciatura pela UBRA, né? Eu tenho pós-graduação em Docência e Prática do Ensino da Educação Física pela Faculdade Focus, né, lá do Paraná, que é uma faculdade privada, e recentemente agora tenho, entre outras pós-graduações, né, especializações, agora eu concluí em Práticas Pedagógicas pelo Instituto Federal do Espírito Santo, tá? A minha defesa do meu TFC, minha monografia da especialização de práticas pedagógicas foi sobre o esporte como ferramenta de inclusão social no ensino médio de escolas públicas, tá? Eu fiz uma revisão bibliográfica. Minha orientadora é a professora mestre Ermelinda Peixoto Pereira Martins, ela é professora titular do Instituto Federal do Espírito Santo, e esse meu trabalho, né, do esporte como uma ferramenta de inclusão, a busca, né, por eu estudar o esporte, ela surgiu a partir da questão da minha vivência pedagógica, né? Sou professor na rede pública de ensino aqui de Santa Catarina já faz 4 anos,
E eu decidi, optei por trabalhar com esporte, pesquisar sobre o esporte, né, devido a essa questão da minha trajetória pessoal e profissional, né, minha conexão com o esporte, com a educação. Eu acredito bastante que o esporte ele tem uma transformação social na vida dos nossos estudantes, tá? Além de social, ele também traz uma questão da disciplina, da educação, né, da socialização entre os colegas, entre os alunos, no caso. A gente vive bastante hoje em dia, a gente tem bastante questão de desigualdade dentro da escola pública, né? Tanto em questão social, quanto em questão racial, né? Questão de gênero. Eu acho que o esporte ele vem para unir, ele vem para fazer ele vem para passar uma cola, digamos assim, unir a gente, né? Trazer um objetivo em comum, né? Esse meu trabalho ele é embasado, então, na educação libertadora do Paulo Freire, né? Inclusive com a questão da prática pedagógica. A minha trajetória pessoal, ela me trouxe esse tema, como eu já havia dito. Acredito que o esporte é mais do que uma atividade física. Ele é uma ferramenta de transformação social que oferece uma oportunidade de socialização, disciplina e superação de adversidades. Especialmente para os adolescentes, né? A gente sabe que o adolescente, a fase da adolescência é bem conturbada, né? Tem bastante mudanças, né? Tanto físicas quanto psicológicas, né? Cognitivas. E o adolescente ele tem essa questão do meio, né? De querer se encaixar, de querer fazer parte do grupo, né? E o esporte ele traz justamente isso, né? Traz essa questão do senso de pertencimento. Um grupo adolescente ali que joga futsal, que joga vôlei, né, que joga handball, entre outros. O meu esporte, eu busquei também, através da minha pesquisa, estudar bastante a questão da inclusão social, não somente a inclusão de estudantes com deficiência, né, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a gente tem bastante exclusão, né, do estudante com deficiência, principalmente do meio esportivo, dentro das aulas de educação física. Eu vivencio isso aqui na escola, né, com os professores, mas também trazer uma questão do esporte, da inclusão do estudante pobre, né, do estudante negro, do estudante que tem baixas condições financeiras de comprar um tênis bom, né, porque o esporte, para mim, ele vem para unir, para juntar essas pessoas, né, para trazer um senso de pertencimento. Ele vem também como uma ferramenta, né, do professor de educação física, dentro da escola pública, de causar uma transformação, né, uma transformação benéfica na vida do estudante. Quantos a gente não sabe, quantos casos a gente conhece de alunos que começaram, que tiveram a base na escola, né, do esporte, muitos atletas, né, que começaram na escola e que hoje são atletas de elite, né, atletas de alto rendimento. Então, o esporte, para mim, é isso, essa questão da inclusão, né? Eu me dediquei à minha pesquisa, essa questão da revisão bibliográfica, né, qualitativa, exploratória também, né? Eu percebi que tem poucos artigos que falam sobre o esporte como uma ferramenta de inclusão social. A maioria dos artigos falam do esporte como uma ferramenta de inclusão física, né, dos alunos com deficiência. Então, isso fica até como um possível trabalho futuro, né, para mim explorar mais essa questão do esporte como uma ferramenta de inclusão social, né, dos alunos pobres, dos alunos pretos, da periferia, né, é algo que me indaga muito, que me traz a questão da minha curiosidade, né, de querer mostrar para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, que o esporte ele não é só um tocar a bola e jogar, né? Como os muitos falam do professor de educação física, né? O professor de educação física vai lá, toca a bola e os alunos jogam. Não, o esporte ele vem com uma ferramenta também de libertação, né? Uma crítica social contra a sociedade que impõe. Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu também apresentei no meu trabalho, da minha vivência, né? Eu, esse semestre agora, trabalhei com meus alunos tênis. O tênis, como todo mundo conhece, é um esporte de elite, de alto rendimento, né? Somente pessoas ricas jogam tênis, o tênis de quadra. Eu quis construir isso, eu quis trazer para os meus alunos conhecerem o tênis, o fundamento do tênis, né? Conhecerem, a gente tem raquete de tênis aqui, são raquetes caríssimas, uma raquete de tênis está em média de R$500, mas a prefeitura comprou as raquetes
E eu passei os fundamentos, passei o esporte para ele do tênis. Eles adoraram. Eles falaram, bom, professor, a gente nunca teve, nunca tivemos uma aula de tênis, sempre era a mesma coisa, entende? E daí eu trouxe o esporte do tênis, que é um esporte mais sofisticado, mais requintado, para eles conhecerem, né? Para eles terem esse acesso, né? Ao que a sociedade ofusca deles, né? Então, é essa questão do meu trabalho, né? Do meu trabalho do esporte como um agente de inclusão, né, social dos alunos, né, de escolas públicas, e a minha revisão foi em cima das escolas públicas do ensino médio, né? Delimitei bem o trabalho. Obrigado, Jefferson. Reflexões, pessoal. Bom, Se eu alguém também quiser fazer alguma colocação, né? Meu colega Alcântara, se quiser fazer alguma colocação aí, eu fico muito lisonjeado, né? Quiser também trazer alguma sugestão, né, para que futuros trabalhos possam ser elaborados, ou possíveis parcerias de um colega professor de educação física aí, estou bem à disposição. Graziela. Eu também fiz 2 reflexões aqui, né, para as outras 2 apresentações. Foi o que senti, né, que fui afetada. Então, eu gostaria de parabenizar, né, todas as apresentações, e aí fiz a minha, como me afetou, então, a pesquisa de Mauro. Então, nos conflitos que atravessam a educação infantil, o sujeito emerge em seu entrelaçamento com o outro e o mundo. Tua fala, iluminada aí por Vygotsky, revelou o lugar onde a mediação se torna fonte entre tensões, espaço fértil para o nascimento do novo, onde o conflito se faz possibilidade de transformação e criação. E do Jefferson, também, eu faço doutorado na UFBA e a minha linha de pesquisa é de corpo e lazer, então tem muitas pessoas da educação física. Então, se tiver interesse nessa linha de pesquisa, em fazer mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal da Bahia, pode procurar essa linha. E aí, sobre a tua pesquisa, então, Jefferson, né? Sua primeira pesquisa, sua primeira apresentação, né? Teu discurso abriu espaço para o corpo que se encontra e se reconhece no movimento. Na inclusão pelo esporte se revela o desejo de pertencimento e a potência do gesto que atravessa limites. Que a tua fala tenha sido este convite ao encontro, onde o jogo deixa de ser só prática para se tornar espaço de existência e vínculo. Obrigada. Obrigado, colega. Muito boa a sua colocação. Eu achei excelente, né, essa questão da senhora professora que nos diz isso, porque o esporte realmente, para mim, ele não é só a questão da prática física, né? O esporte, ele é a questão da inclusão. O esporte, ele inclui, ele junta. O esporte, para mim, né, porque eu sou venho de uma vivência mais carente, né, mas não digo da periferia, mas eu morava num beco, né, então eu venho de uma vivência mais marginalizada, seria mais afastada da urbanização, e o esporte para mim ele realmente trouxe essa questão da inclusão, né? Eu sou judoca, eu faço judô, e um dos motivos de eu fazer a educação física foi por essa questão, né, de querer transformar, né, a educação. Jefferson, eu fiquei pensando no esporte como esse espaço, além de liberação de hormônios da felicidade, de prazer, mas também como esse espaço de movimento e de sonho, que às vezes, principalmente nos adolescentes, eles se enxergam no futuro, eu queria ser o Neymar, queria ser o Messi, queria ser o Cristiano. E aí, essa possibilidade através do esporte, né? Eu achei o máximo isso de tu levar o tênis, que é um esporte que é tão distante da nossa realidade, assim, em muitos casos. E eu me lembrei que quando eu estudava no IFE, a minha professora tinha essa mesma tendência, assim, ela ia e levava slackline,
judô, karatê, esportes que muitas vezes estão longe da educação física tradicional, que se resume a vôlei, futebol e handebol em alguns casos, né? Então, que legal essa possibilidade de tu levar esportes diferentes para eles, para que eles também experimentem essas realidades que às vezes parecem distantes e aí tu vai ver e é um espaço de movimento, é um espaço de liberação, até de esperança, né? Então, muito legal o teu trabalho. Eu estou fazendo agora a graduação em Geografia, né, na Unipampa, pela UAB, faço licenciatura em Geografia, justamente por essa questão, por eu ser uma pessoa mais crítica, né, de eu querer aprender mais do social, mais da comunidade, né, da questão política pedagógica por trás, né. Então, a Geografia está me trazendo essa visão diferenciada, né? E eu acho muito importante isso porque as pessoas têm muita ideia de que as disciplinas têm que se separarem ou cada um ser, tipo, independentes, né? Mas aí eu acredito na interdisciplinaridade, né? Da gente trabalhar com professor de geografia, professor de história, né? A questão, por exemplo, da história da educação física. Vou trabalhar com professor de história, né? Que a educação física, no tempo da intervenção militar, da ditadura militar, ela tinha um outro aspecto que a gente não é hoje o mesmo aspecto, né? Antigamente ela tinha um aspecto mais tecnicista, mais físico, de preparação física. Hoje a gente já vê a educação física como uma educação física mais voltada para crítica, para construção social, né? Para criticar o sistema, para formar sujeitos críticos, reflexivos. Já que só ficou o Jefferson, a gente conversa com o Jefferson, não, e com o restante da sala. Jefferson, gostei bastante da tua revisão, né? Só fiquei curiosa para saber quantos foram os artigos que tu identificou para fazer as discussões, e ao mesmo tempo fiquei te ouvindo e percebendo o quanto tu como é que eu vou dizer? Desculpe o tu, mas é como você consegue trazer outros elementos da prática que talvez respondam à escassez de produção que tem ali. Então, tu talvez já tenha uma pegada do que estudar, que a Graciela disse, ó, aqui tem um programa de pós-graduação que se debruça sobre isso, né? Então, talvez a tua prática já sinalize aquilo que tu identificou como as lacunas do esporte como inclusão. É a questão da escrevivência, né? Eu aqui em Santa Catarina, eu trabalhando em Criciúma, né? Santa Catarina, e tem a Unesc aqui, e daí eu faço parte de um grupo de pesquisa onde tem essa questão do social, mas também é um grupo mais voltado para sexualidade e gênero, mas é uma linha de trabalho dentro do mestrado em educação. E a gente aprendeu essa questão da escrevivência, né? De tu escrever o que tu vive, né? E a senhora respondeu essa pergunta ali, eu busquei no portal do Periódico da CAPES, tá? E eu utilizei de amostra 7 artigos, tá? Que formaram a base da minha análise. E é bem isso, Jefferson, acaba que a gente tem as perguntas no nosso fazer, né? E a pesquisa legitima algumas das questões que a gente vai identificando, né? E a escrevivência é bem isso, tu vai escrever sobre a prática e essa prática te traz perguntas e aí tu pensa sobre o que tu está implementando de novo e tu repensa, reformula, reaplica, faz outras apostas, né? Também fui professora da rede pública de Santa Catarina, senti saudade quando tu começou a falar, mas foi de Florianópolis por um tempo, foi muito bom. E ali tinha já na prefeitura municipal um incentivo ao tênis, porque tinha um fomento do Gustavo Kirten, né, com a escola de tênis para as crianças no contraturno, né? Mas era uma atividade extra, né? Não estava dentro do contexto da educação física. Não mas sei sabe se mais... que eu adoro, assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, não sou suspeita de falar, mas eu sou apaixonado pela questão da educação e eu sou apaixonado pela questão da pesquisa na educação, né? Eu acredito que, sim, a pesquisa pode mudar vidas, a pesquisa, ela abre novos horizontes de formas diferentes de lecionar, formas diferentes de trabalhar, de ensinar, né? Porque a escola, a educação, ela não é só um mero trabalho. Claro que a gente trabalha, a gente tem nosso dinheiro, nosso salário, tudo, a gente é muito bom e a gente trabalha por causa dele. A gente trabalha também por causa da questão da transformação social, né? E hoje, infelizmente, o professor é muito desvalorizado por isso. Muito valorizado, né? A gente vê reportagens, a gente vê agressões ao professor, né? Desmonte da educação, mas a gente continua na luta firme, né? E esse trabalho é justamente para isso, é para formar sujeitos críticos.
Obrigada mais uma vez, Jefferson. Na sala tem um trabalho bem legal também, que eu acho que é da Maíra, se eu não errar o nome por aqui, que é uma articulação da educação física, né, por questão dos corpos, muito legal. Parabéns. Não sei se tem mais alguma contribuição. Obrigado pela oportunidade, pela Unipampa me dar a oportunidade, pelas professoras, né, darem a oportunidade também, e aos colegas ouvintes aí, né, por estarem se fazendo presente, contribuindo de forma crítica também para o meu trabalho. Mais alguma contribuição? Isabela? Algum encaminhamento? Eu gostaria de fazer, então, minhas últimas palavras, um agradecimento a este encontro. Eu também escrevi alguma coisa aqui sobre isso, e daí eu gostaria, então, de encerrar, né, a minha participação. Então, gostaria de agradecer a cada presença que fez esse encontro, um espaço vivo de escuta e de troca, ao gesto cuidadoso das mediadoras, né, a professora Renata e a Isabela, que souberam abrir caminho para que as palavras e o silêncio encontrassem lugar. Meu reconhecimento profundo. Então, foi no entrelaçar dessas vozes que se construiu um acontecimento que espero que ressoe para além deste movimento, um convite à continuidade do desejo de saber e de transformar. Obrigada. Muito obrigada, Graziela. Lindas Obrigada, palavras. que lindo. Depois disso, a gente não tem mais nada a dizer. Encerramos. Não sei se tem algum recado do evento para o pessoal. Pessoal, agradecer, lembrando vocês que o link para ouvintes e para os apresentadores está aqui no chat, para quem ainda não assinou a presença. Para os apresentadores, assim, a gente pode enviar os certificados, e agradecer muito pelos debates, pelas apresentações, pelas trocas. Foi um momento muito bom de ouvir o outro e de movimentar na gente. Então, somente agradecer. Não sei, professora Renata. Acho que era isso, e o evento continua, né, às 13h30, com outras atividades. Eu não tenho a programação aqui, mas acho que a Isabela sabe melhor do que eu. A gente vai, depois de uma certa idade, a gente sabe que está no evento, a gente vai para o evento. Né? Não sabe a programação, mas a gente chega lá. Mas muito obrigada mais uma vez pelo caloroso amanhã nossa aqui de partilha, de sensibilidade, de sentir, de ser afetado pelo trabalho de cada um de vocês nessa sala, né? O desejo da gente continuar se encontrando. Um abraço. Presencialmente, nós encontramos 13h30 na Unipampa, e quem está longe, a gente vai passar pelo YouTube ao vivo, para quem quiser assistir as palestras. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, bom dia para todos. Obrigado, colegas, bom dia. Bom dia. Tem que encerrar a transmissão.